John Textor recebe resposta da ANAF, Associação Nacional dos Árbitros de Futebol, com base naquilo que ele tinha trago sobre a possível propina, aqueles áudios que ele tem das possíveis propinas não pagas para os árbitros em jogos do Campeonato Brasileiro. Caramba, isso vai dar o que falar. As coisas estão acontecendo e vou te atualizando de tudo o que acontece, não só nesse vídeo, mas toda hora aqui no canal. Então vem com a gente que depois da intro a gente vai entender um pouco mais do que está acontecendo com o Botafogo, John Textor e a ANAF, cara. Olha quanta coisa vai acontecer. Ainda tem o STJD entrando ainda nesse bolo. Vamos ver. Fala, rapaziada, meu nome é Gustavo Marinho, estamos começando mais um vídeo. Sim, hoje não é live, hoje é vídeo aqui no canal. Por quê, cara? Eu tô com, vocês querem acompanhar a live todo dia e sabem que eu tava já com uma tossezinha chata, né, nas lives. E hoje acordei derrubado, cara. Eu acordei realmente com, bastante resfriado aí, bem derrubado aí. E aí, cara, ficar em live, eu fico uma hora direto falando. Pra mim, ficar uma hora falando direto sem tossir é quase impossível, né? Enfim, é impossível, na verdade. E aí eu prefiro trazer esse vídeo que eu posso cortar, eu posso me organizar e soltar esse videozinho pra vocês, pra não ficar também sem conteúdo. Mas eu prometo voltar amanhã. Amanhã, inclusive, teremos uma live super especial. E não deve ser meio-dia, deve ser às 2 da tarde, tá? Eu vou falando com vocês ao longo do dia de amanhã. Fiquem ligados aqui no canal, mas amanhã deve ter live meio-dia, 1 hora, 2 da tarde, vai ser uma live especial, tá? Nesse horário da parte do almoço aí, tá bom? Então vem com a gente, começando então mais um vídeo, vamos ao que interessa, vamos ao assunto do dia, cara. John Textor, né, cara, que mais uma vez está sendo protagonista nessa questão de algum tipo de manipulação, de arbitragem, seja o que for, ele segue nesse caminho, né? E assim, coisas que eu ainda nem opinei sobre esse assunto, né? Mas assim, na minha opinião, se o cara não é o John Textor, esperto do que é, empresário do tamanho que ele é, jamais faria um negócio blefando, jamais faria esse tipo de denúncia ou esse tipo de exposição do caso se ele não tivesse realmente provas, se ele não tivesse realmente certeza do que ele tá fazendo. Então, eu confio no John Textor quanto a isso. Mas antes de qualquer coisa, vamos entender o que tá acontecendo, então, definitivamente, com o Botafogo e o John Textor. Antes, se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo. A meta aqui nesse vídeo é de 1000 likes. Vocês conseguem bater? Eu duvido, hein? Mas, ó, tô duvidando no bom sentido. Batam, que eu tenho certeza que no fundo, vocês têm capacidade. Rumo a 1000 likes nesse vídeo. Bora lá. Então, assim, só pra gente resumir, tudo começou aqui nessa postagem do Fogonete, onde, assim, ó, John Textor diz ter árbitros gravados reclamando de não terem propinas pagas e avisa, em 30 dias, os fãs ficarão sabendo o que realmente aconteceu no Brasileiro. Olha só esse tipo de anúncio, esse tipo de ameaça, digamos assim, de que ele vai jogar, né, a público tudo o que tá acontecendo. E olha aqui o que ele afirmou, ó. Nos últimos jogos do ano passado, o ódio foi tão forte que foi muito difícil para nós assistirmos. Não pode ser assim. Não vamos ganhar campeonatos assim. E os fãs vão ficar sabendo, nos próximos 30 dias, o que realmente aconteceu no campeonato. Eles sabem o que eu sinto sobre isso, mas eu não vou divulgar isso na imprensa. É irresponsável. Os juízes na corte esportiva não deveriam estar fazendo piadas com ninguém sobre manipulações e erros. Alguém dizer que não há corrupção no Brasil quando eu tenho juízes gravados reclamando de não terem suas propinas pagas. Talvez a CBF não devesse me processar. Eu não acusei o Edinaldo, nunca disse nada sobre ele. Ele não é um corrupto, ele é um homem que comanda uma organização que provavelmente precisa administrar melhor a corrupção externa, porque é uma batalha contra fatores externos. É uma batalha que existe, está aqui. Houve manipulações e erros em 21, 22, 23 e nós temos prova. E aí aqui fica muito claro uma coisa. Pra quem fala que é choro só porque ele perdeu o título, não, cara. O Texas tem coisas do 21, o Botafogo, inclusive, tava tava na Série B, tá? Tem manipulações de 22, o Botafogo voltou e conseguiu uma vaga na Sul-Americana, e 23, onde o Botafogo teve a derrocada lá, e todo mundo fala que é por causa disso que ele tá chorando. Mas não, ele tem coisas acumuladas, até da competição com o Botafogo nem jogava. Isso não é sobre o Botafogo, e sim sobre o futebol brasileiro. E uma coisa que ele faz muita questão de deixar claro aqui é o seguinte... ele não está culpando o Edinaldo, ele não está culpando propriamente a CBF. Ele está falando que eles precisam administrar melhor a corrupção externa, ou seja, eles precisam ter alguma equipe antifraude que esteja sempre acompanhando os árbitros, essas ligações, essas possíveis situações envolvendo propinas pagas a árbitros, tá? Então é isso que ele está querendo combater, não precisamente a própria federação. Ele não está culpando a federação do futebol, que é a CBF, e nem o Edinaldo, que é o presidente. Ele está culpando, sim,
a CBF, na verdade não, ela administrar melhor, né, um pouquinho da corrupção que acontece, talvez sem ela mesmo saber, né, digamos assim. Existem muitos lados que falam que a CBF faz vista grossa pra isso, que eles sabem, mas não se importam, enfim, né? Mas aí, cara, já entra num ponto que ninguém sabe, né? Isso é tudo não passa de achismo, que a torcida mesmo que fala, enfim. E aí é um ponto que só o Textor trazendo à tona pra gente saber realmente. Posteriormente, em seu Twitter, nessa madrugada, ele postou o seguinte: Botafogo, para esclarecimento sobre questões relacionadas a lícitos iniciados por CBF e afiliadas, saiba que não litigaremos, né, não sei, por meio da imprensa. Fornecemos evidências e documentação responsáveis, primeiro, por meio dos processos oficiais. Obrigado. Ou seja, falando que, primeiro de tudo, ele vai trazer tudo à tona por meio de processos oficiais. E depois, sim, que vai vir a mídia, né? Tem até um comentário do Medeiros aqui que eu acho bem legal. Tipo, tá, John, tenha cuidado. Essas pessoas são perigosas. Nós estamos com você. E é exatamente isso que eu tenho a falar para o John Textor. Muito cuidado, né? A gente tá falando que tá vindo uma acusação muito séria num local que são pessoas perigosas, como em qualquer tipo de negócio grande, né? E tem que ter muito cuidado agora, depois do que ele tá fazendo, da briga que ele tá puxando. Que é necessária, mas tem que ter cuidado. E aí, cara, simplesmente a ANAF, que é a Associação Nacional dos Árbitros, fez uma postagem, né? Fez por meio de alguns portais. Esse aqui foi o Vina Casagrande, um deles que recebeu. Então tá aqui, ó. Se puder publicar, agradeço. Então, a ANAF, por meio de alguns tipos de jornalista, postou. Vamos ver aqui, ó. Acusações de John Textor contra a arbitragem brasileira são irresponsáveis e levianos. Eles nem analisaram nada, nem foram buscar, só estão se defendendo. Vamos ver aqui, ó. A ANAF repudia com veemência as acusações infundadas e totalmente descabidas do empresário John Textor, dono da SAF do Botafogo, que sabe lá por quê não de hoje abriu guerra contra a arbitragem brasileira. Pô, sabe lá por quê, né? Questionar a atuação dos árbitros no campo de jogo por uma falta não marcada, um pênalti deixado de ser assinalado ou uma advertência aplicada de maneira equivocada é uma coisa. Afinal de contas, somos seres humanos. Agora, dizer que na arbitragem brasileira há árbitros que se vendem é uma acusação gravíssima que põe em xeque não só a categoria, como também toda a estrutura da CBF. E aí, cara, caberia a eles, primeiramente, estudar, analisar e ver se realmente tem razão. E depois fazer a notinha. Vamos lá. E aí, olha as aspas que eles meteram. Se John Textor não provar o que disse, ele tem que ser banido do futebol brasileiro. Não há outro caminho e, diante do que ele disse, as instituições precisam agir. Então, assim, os caras, sem nem entender, sem nem procurar ver o que o Textor tem, já estão pedindo pra ele ser banido. Ou seja, é uma ameaça. Tipo assim, tira esse cara logo antes que ele, né? Enfim, a gente não sabe o que, né? É inaceitável que um dirigente responsável por um dos mais importantes clubes do futebol nacional, agora é importante, né? Na hora de vocês roubarem, não é? Tome uma atitude pequena e lamentável como essa. Como representante legítimo dos árbitros, a ANAF vai tomar todas as ações necessárias para que ele possa esclarecer suas declarações e iremos buscar todos os meios, olha isso aqui, iremos buscar todos os meios para que esse péssimo exemplo não se repita. Cara, eles nem viram o que o Textor tem e já estão falando que é um péssimo exemplo, como se fosse uma birra, como se fosse uma criancinha reclamando porque não ganhou tal coisa. E não é o caso. Então, assim, eles nem procuram saber o que o Textor tem, só estão vindo se defender a todo custo e falando que vão tentar buscar meios para que isso não se repita. Como se fosse uma invenção do Textor. Olha que bizarro o nível da ANAF, né? A arbitragem brasileira é formada por homens e mulheres de bem. E John Textor deveria, ao invés de atacá-la, trabalhar e cobrar da CBF. O que ele faz, cara? Ele tentou, trabalhou e cobrou da CBF a profissionalização. Aconteceu? Não aconteceu, mas ele tentou várias vezes. O John Textor só tá divulgando hoje os áudios porque ele tentou muitas vezes tanto contato com a CBF, tanto também a situação da profissionalização dos árbitros, que ele não conseguiu. Isso é melhor do que falar besteira sem provas na imprensa. Salmo Valentim, presidente da ANAF. Tá aí. Tá? E se você descer um pouquinho os comentários, você vai ver que 90%, tá, de até rivais estão junto com o Textor. Tá? Estão junto com o Textor. Olha a tosse. Você pega aqui um comentário desse tal Fernando Henrique aqui. Propriedade diversos clubes do redor do globo, americano, Estados Unidos, de todos os cenários no esporte, o pior é você taxar de vender jogos. Golpe baixo do Adam Sandler, inclusive, fala sobre isso. A partir do momento que ele afirma ter a gravação sem nem ao menos ter sido questionado sobre isso, acho impossível ele não possuir. Cuidado com o que deseja a ANAF. Então, assim, indo contra a ANAF, tá? A CDC vai ser envolver mais. Se tem jogador que ganha 30 mil se envolvendo em máfia, qual a chance de um árbitro que tem todo o controle do jogo ganha bem menos de estar envolvido? Então, assim, tu vê outros torcedores de outros clubes diante de querer saber o que o John Textor tem,
né? Aqui, ó, calma aí, ele tem provas. Se ele tem provas, o futebol dá uma reviravolta monstruosa. Até um flamenguista. Se ele blefou sem provas, aí já se configura como crime. Esse assunto já deu merda, de um jeito ou de outro, se o Tex estiver certo, 3 pontinhos. Né? Ó, homens e mulheres do bem, contagem regressiva pro Tex expor até o último fim dessa corrupção que é o futebol brasileiro, botou aqui um torcedor do São Paulo. Tá? Então, assim, tu vê que tem muitos torcedores, cara, que realmente estão se importando com o que o Tex tem a trazer e que percebem que não é clubismo, que não é nada envolvendo o Botafogo em si ou a derrocada, culpando a arbitragem. Não. Ele fala de competições, inclusive, de 2021, que o Botafogo nem presente estava na Série B, se reestruturando ainda, voltando, né? E isso foi o primeiro ano da SAF. Na verdade, o primeiro ano da SAF foi 22, né? Então, ele conseguiu coisas de campeonato que talvez ele nem tivesse presente ainda. Então, assim, isso mostra que ele não tá chorando pelo título perdido ou algo assim pelo Botafogo, e sim pelo Brasil. Então todos devem se unir a John Textor. Não só botafoguenses, não só torcedores, mas todos que querem o bem do futebol brasileiro têm que dar voz ao Textor. Textor, se você tem provas, eu quero que você prove juridicamente e eu quero que você prove publicamente o que você tem. Pra depois, aí sim, esse cara é maluco ou esse cara vai salvar o Brasil. De duas uma. Agora, tem uma coisa que é importante a gente reiterar aqui. O Tex só tá se metendo em algo bem complicado. Eu espero que ele saiba muito bem o que ele tá fazendo. Porque é um negócio que ele tá trazendo à tona um esquema de crime, né? Um esquema de corrupção. Que se for realmente comprovada, ele pode estar, né? Cada vez mais na mira de quem tá organizando. Porque são criminosos. E criminosos não tem pena de ninguém. Então ele tem que ter muito cuidado agora ao estar por aí livre. Porque ele é um cara que tá se envolvendo em coisa muito séria neste momento, né, cara? Tô nem falando que os caras da CBF são criminosos, não. Tô falando que as pessoas envolvidas nas manipulações, e é um crime, então eles já são criminosos, tá? É isso que eu tô querendo dizer. Da mesma maneira que se o Textor blefar assim e não tiver nenhuma prova, ele também tá cometendo um crime, tá? Mas assim, não vejo motivo algum pro Textor inventar esse tipo de coisa. Primeiro que ele é um cara responsável, ele é um super empresário de sucesso, que tem dinheiro pra caramba, ele não tem por que se meter nisso, ele não tem por que inventar e ganhar mídia pra ele não é esse tipo de pessoa. Então assim, se ele vem a público e solta aí sabendo até dos problemas que isso pode gerar pra ele, cara, é porque ele sabe, ele tem algo que realmente ninguém tem, tá? Então, assim, vamos esperar pra ver, né? Isso vai desenrolar até o Brasileirão começa dia 11, eu acho, dia 13, né? 12, enfim, de abril. Temos aí 1 mês e pouco pela frente e falou que em 30 dias vai trazer. Então, daqui a uma semana faltando pro campeonato começar, ele vai trazer à tona. Vamos ver como é que vai ser o destino do brasileiro desse ano, né, cara? As coisas podem, né, dar uma mudada aí, até adiar o campeonato, dependendo do que ele trouxer à tona. Vamos esperar pra ver. Agora, quanto à ANAF, cara, uma coisa que eu venho falar aqui pra vocês, é inacreditável. Os caras se defenderem sem nem ver o que ele tem. Sem nem esperar pra ver, se defendendo falando que são homens e mulheres de respeito, que não sei o quê, né? Que pedindo que ele seja banido e falando que eles vão buscar todos os meios pra que esse péssimo exemplo não se repita, como se ele estivesse uma birra. Como se não tivesse nada, sem nem ver o que ele tem. Agora, se o Textor realmente tiver os áudios, que ele tanto fala que tem, de árbitros falando sobre a propina, o que a ANAF vai fazer? Vai falar que esses árbitros não nos representam. Vai ser isso? Mas aí vai fácil. Agora que todo mundo aqui são humanos, limpos, né? Aí se tiver um áudio, eles vão vir com a notinha de que os árbitros foram afastados e não vai se repetir. Aí é difícil, né, irmão? Aí é difícil, cara. Então, assim, vamos esperar pra ver o desenrolar dessa história. Realmente é uma história muito complicada de se saber, de se entender, tá? Mas, cara, a gente vai trazendo todas as atualizações aqui no canal. Por isso, eu peço a sua inscrição e ative o sininho. Porque com o sininho ativado, quando sair novidades sobre esse assunto, a gente vai trazer pra você aqui no plantão, tá bom? Gente, no mais é isso, cara. Eu acho que a gente trouxe aqui todo esse bate-papo, né, à tona. Eu acho que é muito importante a gente falar de cada situação envolvendo aí o John Textor, tá? E aí tem uma coisa final só pra gente encerrar mesmo. O STJD, ele vai abrir um inquérito para investigar denúncias de John Textor e quer provas de dirigente do Botafogo. A forte denúncia de John Textor sobre a arbitragem do futebol brasileiro chegou ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que vai abrir um inquérito para investigar o caso, segundo o GE. O tribunal deseja que o acionista da SAF do Botafogo apresente as gravações de que os juízes reclamam de não terem propinas pagas. Textor apontou que nos próximos dias... tá? O curioso é que o Botafogo já havia pedido a abertura de inquérito ao Supremo, mas o órgão arquivou em dezembro de 23. Pois é, tá vendo, né? Eles tentam de tudo pra não abrir isso aí, né? Cara, é uma parada que se você cavar, você vai buscar muita coisa, vai ser um negócio quase que infinito ali, entendeu? Então vamos ver, cara. Temos muito a ver, muita coisa a acontecer. E, John Textor, estamos com você, cara. Se você realmente tiver as provas que comprove esses erros, que realmente coloque na risca tudo aquilo que a gente sempre imaginou que houvesse nos campeonatos aqui comandados pelo Brasil, que você possa expor isso e que
tome um rumo diferente a partir de agora o campeonato, que foi muito manchado por vários erros de arbitragem que ninguém entende por que erraram, e agora pode ser que tudo esteja muito claro com seus áudios. Então, estamos com você, muito cuidado também, mas estamos com você te apoiando e vendo até onde isso vai chegar, mas a gente vai atualizando vocês aqui no canal com tudo que vai acontecendo, tá bom? Vou ficando por aqui, deixa o seu like rumo a 1000 likes e estamos quase com 80 mil inscritos aqui. Então, se inscreva, vamos rumo a 80 mil inscritos, é com você que manda aí. Tá bom? Tamo junto. Hoje não teve live, mas já expliquei o motivo. Só que amanhã vai ter live bem especial pra vocês aí, tá bom? E é isso aí. Um grande abraço, tamo junto e fogo!